Tudo bom, pessoal? Lá vamos nós então para os nossos estudos de termologia, o assunto que envolve as temperaturas, o calor, as trocas térmicas. É muito importante sabermos isso para as provas de vestibular e Enem. Tudo certo? Então, começo aqui fazendo contigo a análise destas duas grandezas muito importantes na prova, que é o calor e a temperatura. A primeira coisa a ser feita aqui, pessoal, é diferenciar calor de temperatura. Assim como tu tens aí no teu material, eu conceituei calor e conceituei temperatura. E nós vamos aqui falar de alguns aspectos bem interessantes de ambas. Primeiro, lendo o próprio conceito de calor, está aqui, é uma energia que é transferida entre dois corpos que estão com temperaturas diferentes. Esse trânsito de energia, que aliás depois nós vamos estudar lá na calorimetria, um dos assuntos que a gente vai estudar aqui, esse trânsito de energia, pessoal, ele se dá exclusivamente por causa dessas diferenças de temperatura entre dois corpos. Mas o que é a temperatura? A temperatura, pessoal, é uma medida da agitação térmica daquelas partículas que compõem o teu sistema, certo? Então, é bem tranquilo de tu conseguir diferenciar. A temperatura é algo que eu consigo medir em função do estado térmico, do grau de agitação térmica das partículas que compõem aquele sistema ou aquele corpo, como tu queira. Então, isto aqui, pessoal, as provas às vezes chamam de estado térmico, tá? Para tu poder interpretar legal na hora de ler, por exemplo, um enunciado. Então, quando a prova falar para ti de estado térmico de um corpo, ele está falando do grau de agitação das moléculas, das partículas que compõem esse corpo. E aí, então, a gente está falando de temperatura. Ora, se dois corpos, já tu vais ver, estiverem com temperaturas diferentes, e repito, ressalto, isso vai ser observado no futuro, quando a gente entrar na calorimetria. Se dois corpos, então, num sistema isolado, estiverem com temperaturas diferentes, pessoal, a gente vai ter esse fluxo de energia de um corpo para o outro, que é chamado de calor. Então, super importante aqui é tu entender e marcar aí que calor é diferente de temperatura, certo? Isso aqui já foi questão do Enem e várias vezes aparece em prova. Calor é diferente, pessoal, de temperatura. Tá legal? Primeira coisa importante. Agora, esse grau de agitação das moléculas, porque todos os corpos são constituídos por partículas. E estas partículas, pessoal, estão sempre em constante movimento. Existe lá o grau de agitação dessas partículas, tá legal? Então, veja que essa temperatura, eu coloquei aqui para vocês, ó, ela é dada em função da energia de movimento dessas partículas. E tu já sabes, quem é a energia de movimento das partículas? É a energia cinética. Show! Bacana, né? Mas é a energia cinética média das moléculas. Isso aqui é muito importante, pessoal. Energia cinética média das moléculas. Já nós vamos entender melhor isso, porque cada uma em especial destas partículas tem uma energia cinética, ok?
A temperatura, ela é função da energia cinética. Pinta isso aqui, por favor, tá? Porque é bem importante, galera, da energia cinética média das moléculas, tá legal? Esse estado térmico, portanto, ele é um fator exclusivo da energia cinética, repito, média, show, das moléculas, tá? É comum, inclusive, de aparecer em provas que a temperatura absoluta, que é aquela temperatura medida em Kelvin, já veremos, ela é diretamente proporcional à energia cinética média. Média de quem? Das partículas que constituem o teu corpo, o teu sistema. Tá bem? Então, só num primeiro momento aqui, em termos conceituais, gente, é importante saber que calor é diferente de temperatura. A temperatura é um estado térmico do corpo devido ao grau de agitação das suas moléculas. Ora, essa temperatura que eu consigo medir, né, ela é função, ela é diretamente proporcional à energia cinética média das moléculas. Dani, por que energia cinética média? Já vou te contar, mas adiantando aqui, cada molécula tem a sua energia cinética. No momento em que eu faço a média, eu tenho a minha energia cinética média. Lembrando que a energia cinética é a energia de movimento. Todas as partículas, né, pessoal, estão sempre em movimento. Show? Agora, caso eu tenha corpos em temperaturas diferentes, haverá um fluxo de energia de um para o outro. Esse fluxo, inclusive, nós vamos ver daqui a pouco, ele é espontâneo das regiões de maior temperatura para as regiões de menor temperatura, né? E esse fluxo, pessoal, essa energia transferida é o que chamaremos de calor. Tudo bem? Tudo tranquilo? Anota aí então, por favor, que isso aí é bem relevante na hora da tua prova, esses dois conceitos, tá legal? Que bacana! Introduzimos então, falamos da diferença de calor e temperatura, que é algo bem interessante e cobrado em provas, né, pessoal? Tá certo? Ora, já que eu conheço o conceito de temperatura e o conceito de calor, olha o que eu havia te falado. Se eu estiver com dois corpos em temperaturas diferentes, ou seja, né, pessoal, o grau de agitação das moléculas do corpo A é maior do que o grau de agitação das moléculas do corpo B. Então, assim sendo, a temperatura de A é maior do que a temperatura de B. Muito bem. Ou seja, algumas provas, né, gente, pode até dizer que a energia cinética média do corpo A é maior que a energia cinética média do corpo B. Em outras palavras, né, pessoal, a temperatura de A é maior que a temperatura de B, tá? Então, fruto dessa diferença, né, da temperatura de A estar diferente nesse caso, maior do que a temperatura de B, vai acontecer este fluxo aqui, né, que vocês estão vendo na animação, e esse fluxo, pessoal, é o que chamamos de calor, tá? Então, a energia térmica em trânsito, nesse processo aqui, passando do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, de forma espontânea, porque depois nós vamos estudar que o contrário também pode acontecer. O calor pode fluir do mais frio para o mais quente, mas aí é um processo forçado que a gente estuda lá na termodinâmica, tá bom? Então, esse fluxo aqui, espontâneo de energia, é o que chamamos de calor. E detalhe, né? Detalhe, nós vamos estudar
Isto depois com mais afinco lá na termodinâmica. Tá legal? Então, o calor, portanto, é uma transferência de energia de um corpo para outro, fruto das diferentes temperaturas, ou seja, do estado térmico de um estar diferente do estado térmico do outro. Veja, pessoal, que isso aqui não acontece indiscriminadamente. Após um certo tempo, os corpos vão atingir o equilíbrio térmico, né? Então, após, isso é bem importante, a gente coloca aqui, né? Após, e eu vou, obviamente, atingido o equilíbrio térmico. O que seria o equilíbrio térmico, pessoal? Quando a temperatura de A ficar igual à temperatura de B, e eu vou, repito, ver isso contigo no futuro, né? Após atingido o equilíbrio térmico, só para já te dar o spoiler do que virá, né? Aí cessa o fluxo, tá bom, pessoal? E aí, então, a gente não vai ter mais calor no processo, a gente vai ter a quantidade de calor que simbolizaremos pela letra Q igual a zero, tá? Mas só para introduzir para ti isso aqui, ó, o equilíbrio térmico, que é a temperatura do A ficar igual à temperatura do B, tá? Após essa troca térmica. Show? Bacaninha? Então, claro, né? É apenas aqui uma introdução para que tu consiga entender. Deixa eu até sair da lousa para tu fazer as anotações que estão lá no cantinho, para que tu possa entender como é que funciona o processo, né? O processo que é justamente o calor, tá? Então anota aqui, ó, após atingido o equilíbrio térmico, né? Onde as temperaturas vão se igualar, tudo certo? E aí, claro, né? Vão haver algumas condições para isso. Cessa o fluxo, a quantidade de calor é zero, tá bom? Depois, evidentemente, vamos estudar isso lá na calorimetria. Bacana, pessoal? Tudo tranquilo? Bacana, então tá. Olha agora, a temperatura que a gente consegue medir, né, pessoal, tá? Ela é, em algumas provas, chamada de estado térmico, e eu gosto muito de frisar isso aqui, né? Estado térmico de um corpo, né? Ela pode ser medida com instrumentos chamados de termômetros, né? Aqui na figura animada eu coloquei para ti os termômetros, que são esses dispositivos aqui que tem um capilar, né? Um tubo fino de vidro graduado, né, pessoal? Com uma graduação e dentro, no termômetro clássico, né, que aparece em provas, uma grandeza termométrica. Depois nós vamos detalhar tudo isso, tá? Que é chamada de mercúrio, que trabalha com dilatação, né? Então, à medida em que o grau de agitação aumenta, este mercúrio, que é um metal líquido, né? Ele vai então, pessoal, dilatar e subir pelo capilar graduado, né? Onde tem uma graduação, e eu vou conseguir então medir a temperatura. Mas aqui, nesse primeiro momento, querido, eu só quis te dar a ideia assim, né? Um corpo com um grau de agitação pequeno. Olha que interessante o grau de agitação das moléculas que constituem esse corpo. É pequeno, então a temperatura que eu consigo medir não é tão grande ali no nosso fino capilar graduado do nosso termômetro. Agora, observe este aqui do meio. O grau de agitação das moléculas é um pouco maior do que o primeiro. Então, como esse grau de agitação das moléculas é maior, a sua energia cinética média das moléculas é maior e a temperatura, olha aqui, é um pouco mais alta em comparação com a primeira figura. Show? Bacana, né? Olha a terceira figura. Na terceira figura, galera,
o grau de agitação das moléculas é maior ainda que os outros anteriores. Ou seja, a energia cinética média é maior dessas moléculas. E, consequentemente, aqui no meu instrumento de medição, né, que tem esse fino capilar de vidro graduado, onde ali dentro existe o mercúrio, que dilata, que expande o seu volume com a temperatura elevada, né, com a temperatura aumentada, digamos assim, vai marcar mais, olha aqui, do que os outros. Então é bem interessante essa figura, onde o estado térmico, né, onde esse grau de agitação molecular, né, pessoal, anota aí, só para ficar bacaninha, ele é evidenciado aqui, tá, em função da energia cinética média das moléculas, tá? Só para te dar ideia, então, que é possível medir a temperatura, tá? É possível através desses instrumentos bem conhecidos teus, que nós depois vamos detalhar, medir a temperatura. Super importante é tu observares aqui, ó, o grau de agitação das moléculas, tá? Isso é algo que o corpo, portanto, tem. Isso é uma propriedade do corpo, anota isso, tá? A temperatura, galera, ela é uma propriedade do corpo, tá? Ela é, assim, uma propriedade do corpo, tá certo? É algo que ele tem, é uma função de estado, é o estado térmico, né? Por isso que a gente fala, isso aqui pouquíssima gente sabe, tá? É uma propriedade do corpo. Show? Bacaninha, tranquilo, eu acho que a ideia está dada aí para ti, tá? Deixa eu limpar a tela aqui e a gente continua. Veja que, por enquanto, nós estamos aqui falando exclusivamente da parte teórica, dos conceitos, né? De tudo que rodeia essa parte aí importante da termologia. Então, desta forma, eu quero concluir contigo com esta leitura. O calor, ele não é uma propriedade. Como assim, Dani? O calor não é uma propriedade. Veja que o calor, pessoal, não é algo que o corpo tem. Anota isso. Os corpos não têm calor, porque o calor, ele é justamente a energia que transita. Veja, aquele fluxo, pessoal, aquele corpo que estava aqui a uma certa temperatura, né? E o outro corpo que está aqui a outra temperatura, né, pessoal? Tá? Eu poderia chamar esse corpo de A, eu poderia chamar esse corpo de B. E este fluxo, meus amigos, espontâneo das regiões de maior temperatura para as regiões de menor temperatura, esse fluxo aqui, galera, é que é o calor, né? Então, o calor não é uma propriedade, não é algo que o corpo tem. Eu gosto muito de escrever quando eu estudo isso e depois nós vamos retomar, né? Que corpos, eu gosto de escrever isso, ó pessoal, corpos, olha isso aqui, não tem calor, né? Isso aqui depois, evidentemente, será melhor explicado para ti, mas o calor, ele se trata de um fluxo, né? De uma transferência. Portanto, se tu quer acertar na prova, tu anota, corpos não tem calor. O calor não é uma propriedade, ao passo que eu posso dizer que ele não é uma função de estado, ele não é algo que pertence ao corpo. Show? Tá? Isso é bem importante. Já a temperatura, sim, né? Nós acabamos de escrever, galera, que no quadro anterior a temperatura era uma propriedade do corpo. A gente diz que é algo que o corpo tem em função do grau de agitação das suas moléculas.
Então, a temperatura é uma função de estado. Show? Claro que aqui tem um texto base sobre isso. O calor é espontaneamente transferido das regiões de maior temperatura, né? Espontaneamente das regiões de maior temperatura para as regiões de menor temperatura, né? Só é transferido enquanto os corpos possuírem essas temperaturas diferentes. Porque lembra que a gente desenhou ali, atingido o equilíbrio térmico, pessoal, aí eles vão estar na mesma temperatura e cessa o fluxo. Olha aqui o que o Dani pediu para tu anotar. Os corpos não têm calor, os corpos possuem energia. Tá legal? Todos os corpos possuem o que a gente chama de... Olha esse termo aqui muitíssimo importante que a gente vai introduzir agora. Energia interna, pessoal. Isso aí é extremamente importante, tá? Todos os corpos possuem energia interna. Olha que importante isso, querido, querida, que é a soma de todas as energias das moléculas no seu interior, tá? Essa energia interna, nós já vamos conversar sobre ela, é composta pela cinética, aquela do movimento das partículas, né? Da agitação molecular, tá? E da potencial, que é a energia de ligação entre uma molécula e outra. É de força, pessoal, de força elétrica, tá? Então, a energia interna é a soma de todas as energias que o teu sistema vai ter, certo? Todas, eu estou falando do total de energia. Grosso modo, é a energia cinética, por causa da agitação molecular, e a energia potencial, que é por causa da interação elétrica entre as forças, tá bom? Eu vou sair da lousa, entre as moléculas, perdão, e tu copia isso aí, tu pausa o vídeo para que a gente possa então detalhar a energia interna. Muito bem, pessoal. Então, como chamaremos essa energia interna? De U. Tá legal? Lá na tua prova, U. Como eu te falei, primeiramente, essa energia interna ela está associada a dois tipos de energia. Tá? Ó, dois tipos de energia estão ligados lá com a energia interna. A energia cinética, por quê? Porque a molécula está lá vibrando, né? Rotacionando, né? Ou translacionando, tá? Várias moléculas no teu corpo fazendo isso, né? Cujo valor médio, hein? Olha que importante isso aqui, cujo valor médio, tá? Está associado à temperatura. Já vou te mostrar isso aí, inclusive, né? Tá? E a energia potencial, que está associada, olha aqui, ó, às interações entre as partículas. Pensa em ligação e interação elétrica entre as partículas. Então, na tua prova, falou em energia interna, falou em U, aqui nessa parte de termo, nós vamos relacionar com energia cinética, show, tá no teu material, a energia cinética de vibração, de rotação, show, e também com a forma como essas partículas se ligam. Agora, veja bem, galerinha, que diz aqui valor médio, né? Existe uma maneira de analisar isso aí que é bem interessante. Tu pega, por exemplo, aqui um corpo, né? Sei lá. E esse corpo tem várias moléculas, né? Eu vou pegar aqui, ó, uma molécula, duas moléculas, três moléculas, quatro moléculas. Eu podia pegar várias aqui, mas eu vou analisar essas quatro moléculas aqui e vou chutar aí um valor de energia cinética de cada uma dessas moléculas. Então, vou chutar aqui, sei lá. Vamos supor que essa molécula aqui tenha 1 joule de energia, tá? 1 joule de energia. Ou melhor, vamos botar aqui maior valor um pouquinho para ficar mais fácil a soma. 2 joules de energia, essa molécula tem, né? Essa aqui vai ter, vou chutar aqui, ó, 1 joule de energia, tá? Sei lá. Essa molécula aqui, ó, galera, teria, vamos supor, 3 joules de energia,
tá? E aquela outra molécula ali teria o quê? 2 joules de energia. Show! Tá? Eu estou aqui analisando moléculas em separado, tá? Moléculas individualmente, observando cada uma delas. Galera, soma aqui. Veja bem. A energia do todo, tá? A soma de todas as energias que tem aqui. Vamos colocar assim, ó. A energia total. Quanto é que daria a energia total aqui, hein? Daria 3, né? 6, 7, 8. Eu teria aqui no meu chute 8 joules, tá? De energia total. A energia total aí é 8 joules, tá? Mas, galera, a energia cinética média, olha que interessante. Para tu ter uma ideia de como é que funciona isso, seria os 8 joules, né, dividido por quantas moléculas aqui? 4, né? Por 4. Então eu teria 2 joules aí, né, para cada uma dessas moléculas. 2 joules, portanto, para cada molécula. Tá? No meu exemplo aí, então, saindo da tela aqui para tu enxergar. Então, a temperatura, gente, está associada a quanto que, em média, cada molécula tem, tá? A temperatura está associada a quanto que, em média, cada molécula tem, tu viu? Falei valor médio. Então, a temperatura, essa é a ideia. Energia total, galera, é o todo, fechou? É a energia interna do meu corpo aqui que eu acabei pegando. Agora, a energia cinética média, olha lá, ó, são os 2 joules de cada partícula. E por isso é importante tu anotar, né, que essa temperatura está associada ao quanto que em média cada molécula tem, tá? Ao quanto que em média cada molécula tem. Show? Tá? Achei que isso aqui seria necessário para tu ter essa ideia de valor médio aqui, de energia total e de energia cinética média. Anota aí, tá? A temperatura está associada a quanto que, em média, cada molécula tem. A temperatura está associada a quanto que, em média, cada molécula, deixa o Dani escrever aqui, ó, cada molécula tem. Fechou? Tu anotou isso, querido? Bacana! Então, a energia interna de um sistema tem essas duas energias relacionadas a ela, tá? Energia cinética, que é microscópica, e a energia potencial, que é lá da força. Isso aqui, pessoal, o tipo de estado físico do corpo, né, vai me dar a ideia de energia potencial, que é uma energia de ligação, tá? Na hora da prova, tu relaciona essa palavra potencial com ligação e pensa em força elétrica. Show? Deixa eu deletar aqui, limpar a tela para nós evoluirmos. Então, aí está. As duas energias que estão vinculadas lá à energia interna, ao U, que pode aparecer na tua prova. Galera, isso aqui é muito importante, tá bom? Bem pouca gente sabe disso aqui e é importante, relevante tu saber. Muito bem, e aí então, existem duas energias relacionadas com a minha energia interna. Mas não somente essas duas energias vão ser o fator de análise da minha energia interna. Eu estou aqui te dizendo que 2 tipos de energia estão associados. Show! Já sabemos, inclusive, quais são. Cinética e potencial. Bacana. Mas, além disso, galera, essa minha energia interna, cuja unidade é joule, porque é uma energia no sistema internacional, ela também está relacionada com o número de mols, super importante, tá? O número de mols, galera, relacionado lá com a quantidade, né, de moléculas que o teu sistema tem.
pouca gente sabe disso. Então, claro que para complementar, com a energia cinética, que está relacionada com a temperatura, não é mesmo? Com o grau de agitação molecular e também com o nosso estado físico, que é a energia de ligação. Olha do que a energia interna, então, é fator. Número de mols, temperatura, que é a minha energia cinética, e estado físico, que é a minha energia potencial. Tá? A minha temperatura, que está relacionada com a energia cinética média, como a gente já viu. Beleza, galera? E o meu estado físico, que está relacionado com a minha energia potencial, que tem a ver com a ligação. E o que é novo para ti? O número de mols. Isso aqui é super legal, tá bem? Ótimo. Deixa eu sair da lousa para tu pausar o vídeo e anotar isso aí em uma folhinha especial, em um post-it, colar na tua janela para tu todos os dias olhar que a energia interna depende dessas 3 importantes coisinhas aqui que a gente vai levar pronto. Quer ver? Já que tu já pausou, já anotou, viste? Além, né, das 2 energias, né, que ela está sim relacionada, ela também está relacionada com o número de mols. Legal? Vamos fazer uma brincadeira aqui bem interessante? Olha só, imaginemos a seguinte situação. Pessoal, o aluno, em geral, ele acha que a energia interna só está ligada à temperatura. Muitos livros, inclusive, né, introdutórios, falam isso. A energia interna, ela é diretamente proporcional à temperatura absoluta, medida em Kelvin, depois nós vamos ver. Mas não é só isso. Eu acabei de te mostrar aqui, né? Eu acabei de te mostrar que são 3 fatores que eu devo vincular lá na análise da energia interna. Show? O número de mols relacionado com a quantidade de molécula, a temperatura e o estado físico. Então, imaginemos a seguinte situação, galera. Uma vasilha contendo 200 ml de água a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, tá? Essa é a situação A. Então, tá ali a nossa vasilha contendo 200 ml de água, certo? A pressão atmosférica normal e a temperatura ambiente. E aqui uma piscina contendo 30 mil litros de água, tá? A 25 graus Celsius. Muito bem. Situação B. O teu concorrente que estuda apenas pensando que a energia interna é exclusiva, análise da temperatura, vai errar. Olha só, a temperatura de A é igual, sim, à temperatura de B. A situação A, aquela quantidade de água da situação A, que está a 25, pessoal, está na mesma temperatura dessa aqui. Então, a temperatura é igual, né? Mas observa que quando a gente cai na análise do número de mols, né? Ora, é fato que o número de mols aqui da piscina com 30 mil litros de água, pessoal, é maior, não é maior? Sim, é bem maior, né? Certo? Então, quer dizer, vejam vocês que o total de moléculas aqui é maior, correto? É maior. Não basta só olhar para a temperatura. Então, ora, o que vai acontecer? A energia interna da situação A, como é um fator dependente do número de mols, vai ser, olha aqui, menor do que a energia interna da situação B. Dani, por que, Dani? Porque o número de moléculas de A é menor. Vejam vocês, ainda que a temperatura seja igual, a energia interna é diferente. Aí, ó, anota isso aí no teu material. Super importante, gente. Repito, pouquíssima gente sabe. Tá bom? Legal essa situação? Então, veja que o número de mols é algo aqui que deve ser levado em conta, tá? Ainda que as temperaturas estejam aí
iguais na situação da vasilha para a água, evidentemente, e na situação da piscina, a água esteja também naquela temperatura agradabilíssima, 25 graus Celsius, né? Tá? Nós temos aqui energia interna diferente. Pegou? Vamos para outra situação? Olha aqui, imaginemos outra situação. Outra, vou criar contigo aqui. Um cubo de gelo a 0 graus Celsius. O famoso gelo fundente, né? Como muitas provas chamam, né? O bloco de gelo, pressão normal, gelo fundente a 0 graus Celsius. Pessoal, situação A, tá? E aí o que vai acontecer? Em condições especiais, esse gelo vai derreter e eu vou ter água a 0. Sim, é possível termos água a 0 graus Celsius, tá bom? É possível que coexista tanto o gelo como a água a 0 graus Celsius. Anota isso, depois a gente vai detalhar. Agora, o gelo, evidentemente, para que ele conseguisse derreter, pessoal, né, e formar essa aguinha fruto do derretimento do gelo, ele teve que absorver uma certa quantidade de energia. Teve que entrar energia aqui no meu cubo de gelo. A propósito, depois a gente vai estudar isso aqui. Vamos inclusive ver que isso é uma quantidade de calor que entrou, que teve de ser absorvida pelo gelo, chamada quantidade de calor latente, né? Pessoal, que aí promoveu o derretimento desse cubo de gelo a temperatura constante. Show? Depois a gente vai estudar isso aí, tá? O gelo vai produzir essa aguinha aqui, ou seja, a água a 0 é fruto do gelo que derreteu em função do calor que esta pedra de gelo absorveu. E aí, mantendo a temperatura constante, derreteu e eu obtive água a 0. O grande lance aqui é tu saber que eu posso ter água a 0 graus Celsius. Então, em 0 graus Celsius, eu posso tanto ter o gelo e a água. Coexistem, tá? Show! Mas isso é assunto para depois. Fato é que tu entendeu aqui que o cubo de gelo a 0 absorveu energia e aí essa aguinha a 0 é fruto desse tanto de gelo ali que derreteu, tá? Perfeito, pessoal. Ambos a 0 graus Celsius, tá? Aí, a velha e boa pergunta. Ora, a temperatura da situação A é a mesma da temperatura da situação B. O problema vai te dizer, tá? O gelo fundente, anota aí, está a 0 graus Celsius e a água derretida do gelo a 0 graus Celsius. Então, as temperaturas são iguais, né, pessoal? Tá? Mas agora eu te pergunto, vamos supor aqui que eu tenha, sei lá, vamos chutar aqui que eu tenha 200, né? Ou melhor, vamos botar aqui 200 ml, tá? De gelo e essa água aqui também 200 ml. Então o número de mols, pessoal, é o mesmo, tá legal? É o mesmo número de mols aqui. Agora, observem que a ligação, a energia de ligação aqui é diferente daqui. Ora, pessoal, quando este cubo de gelo absorveu energia para poder fundir, para poder derreter, alterou a estrutura, a ligação atômica dos seus átomos. Então, pessoal, no processo de derretimento do gelo, no processo de fusão do gelo, nós alteramos as ligações, inclusive. Veja que aqui as moléculas estavam agrupadas de certa forma. Já aqui é outro tipo de agrupamento. Aliás, né, aqui um tanto de energia, aqui as moléculas mais afastadas, né? Então, como alterou o tipo de ligação, e para ti, na hora da prova, mudou o estado físico, né, galera? Já alterou a energia potencial. Então, super importante isso aqui, né, pessoal? A energia interna
do estado A, né, como as moléculas estavam menos agitadas aqui, ela é o quê? Menor do que a energia interna do estado B. Tudo bem? E aqui nós concluímos isso por causa do quê? Por causa do tipo de estado físico. Já não é o mesmo, já não dá para ser mesma energia interna. Agora, Dani, por que de A é menor que de B? Por que de A é menor que de B? Porque aqui, pessoal, no gelo, nós temos a molécula mais coesa do que aqui na água, tá? E isso aí vai me dar uma energia, então, maior para essa situação. E, evidentemente, né, absorveu energia, foi necessário a absorção de energia para que houvesse esse derretimento. Show? Tranquilo? Então, essa ideia da energia interna é muito especial, é muito importante, tá? Tu tens de saber que não basta olhar apenas a temperatura. Fato é que eu tenho que olhar o número de mols, a temperatura e o tipo de ligação, tá certo? Anota aí. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá. Olha só o que apareceu agora aqui na lousa, no cantinho, um termômetro. E é isso que eu quero discutir contigo, né? As escalas termométricas. Legal, pessoal? Aqui, claro, um texto, né, do que significa a palavra termômetro, né? O instrumento que nós vamos usar para medir a temperatura, tá? Então, todo o termômetro, pessoal, em prova vai ser cobrado de ti o seguinte, ó. Ele vai estar relacionado com a variação de alguma grandeza física, tá? Alguma grandeza física que depende da temperatura. Por exemplo, nós já conversamos que nesse termômetro esquematizado aqui, que é o famoso termômetro de bulbo, onde tem um capilar de vidro e ali dentro tem mercúrio, esse mercúrio, pessoal, ele é suscetível às variações de temperatura. O que eu quero dizer com isso? Que ele pode aumentar o volume quando a temperatura aumenta. E ele pode diminuir, contrair o seu volume quando a temperatura diminui. Show? Então é uma grandeza que depende da temperatura, né? Certo? Quando a pressão está constante. Então aqui ocorre essa dilatação ou contração do mercúrio, né? E isso é então verificado no capilar, né? Naquele fino tubo de vidro graduado, e eu consigo então evidenciar o que está acontecendo ali. Isso aqui dentro a gente chama de grandeza termométrica, tá? O mercúrio é a grandeza termométrica, tá? Show? Legalzinho? Então aqui, ó, esse termômetro muitas vezes se usava antigamente, hoje ele não é mais comum uso, dado o descarte do mercúrio, que é um metal pesado, né, e se acumula no solo, prejudicando o lençol freático. Então hoje se tem outras alternativas, o termômetro clínico, né, o termômetro infravermelho, já nós vamos falar sobre eles, tá? E claro, quando a gente coloca esse termômetro em contato com o corpo, né, abaixo da axila, deixamos um tempo em contato para que ele atinja o equilíbrio térmico com o corpo, a fim de a gente aferir a nossa temperatura, saber se estamos acima dos 36,5, que é a temperatura normal do corpo humano. Tá legal? Então, ele deve entrar em equilíbrio térmico com o nosso corpo, tá? Certo? É preciso cuidar, escolher os termômetros próprios para que se consiga atingir os objetivos, porque a massa do termômetro deve ser bem menor que a massa do objeto cuja temperatura queremos medir. Caso contrário, o termômetro poderá alterar a temperatura do corpo, como, por exemplo, um termômetro comum e uma gota de água. Já foi questão de prova esse parágrafo aqui, por isso Dani colocou para ti. Uma introdução, evidentemente, do que é o termômetro, como ele funciona e para que ele serve, né, pessoal? Então aqui eu destaco para ti, né, o termômetro de mercúrio, ainda que ele não seja mais usual,
no dia a dia, ele sempre é cobrado em prova, tá, pessoal? Ele sempre é cobrado em provas. Então, lembra, grandeza termométrica, mercúrio, se baseia no quê? Aumentou a temperatura, dilatou, aumentou o volume, ele sobe no capilar. Diminuiu a temperatura, diminui o volume, contraiu, ele desce no capilar. Depois a gente vai estudar isso lá na dilatação, tá? Quando ele entra em equilíbrio térmico com aquilo que eu quero medir, pronto, eu vou ter a medição, a aferição da temperatura, tá? Claro que é importante, ó, observar esse termômetro, chamado de termômetro clínico, né? Porque ele sempre aparece em provas, o bulbo, que é essa região, o fino capilar de vidro e o mercúrio ali dentro, né? Tá? O termômetro de lâmina bimetálica, pessoal, que são duas lâminas, né? Unidas de metais diferentes, né? Isso tem dentro, por exemplo, do ferro de passar roupa, né? A gente vai estudar depois, na dilatação, especificamente essa lâmina bimetálica. Mas um metal é diferente do outro, um dilata mais do que o outro, e a lâmina, então, se encurva para um lado quando aquecida e se encurva para outro quando resfriada. Depois a gente vai detalhar, mas é um outro tipo de termômetro, ó, lâmina bimetálica. Tu tens aí no teu material, tá bom? Ó, o outro mais comum é o termômetro infravermelho. Ele capta a radiação infravermelha, pessoal, emitida por algum corpo, né? Então esse aqui é bem interessante, está em voga o seu uso, inclusive, né? Esse termômetro aqui, ó, ele capta, ele faz a leitura, né? Capta, tá? A radiação infravermelha emitida por um corpo. Essa radiação infravermelha, pessoal, é emitida por todos os corpos. Todos, tá? Esta caneta está emitindo radiação infravermelha, certo? Este quadro está emitindo radiação infravermelha. O meu corpo está emitindo, ainda que na temperatura ambiente, radiação infravermelha. E esse termômetro ele tem então uma luzinha, né, pessoal, que nada mais é, esse laser aqui, ele nada mais é do que um ponto, né, que vai dizer onde ou de onde exatamente eu quero captar a radiação, tá bom? Essa luzinha que esse cara aqui emite, galera, não tem nada de prejudicial, é apenas uma LED, tá? Apenas uma luzinha LED, pessoal, que serve como indicadora, como apontador, tá? Para eu saber para onde, evidentemente, eu estou apontando aquela luzinha, que é onde eu quero medir, tá? Um detalhe, se usa bastante isso aqui em câmaras de depósito ali, onde a gente coloca as carnes em supermercados, né? O cara aponta esse laser para a embalagem de carne e vê qual é a temperatura daquela embalagem de carne. Se está acondicionada de forma correta, ele não é um termômetro, pessoal, indicado como termômetro clínico, porque a variação de temperatura dele é muito maior do que o termômetro clínico ou aquele termômetro digital debaixo do braço que usa o sistema de resistor, tá? Ele aquece um resistor ali que me dá a leitura melhor do que esse aqui, tá? A discrepância desse termômetro para uso clínico é maior do que aquele termômetro comum que nós temos lá, o digital, de pôr embaixo do braço, tá? Então, radiação infravermelha, também conhecida como onda de calor. Esse cara aqui tem essa função, captar a onda de calor, tá? Lembrando que o laser não tem nada de prejudicial, ele é apenas um LED que aponta
onde tu quer, evidentemente, medir, tá? Eu botei um outro termômetro aqui, mais desconhecido, que é o termômetro de gás também, que ele faz a medição aqui com um comparativo com gás, tá? Um pouco mais complexo, mas todos com a mesma finalidade. Medir o grau de agitação molecular de um determinado corpo, tá? De um determinado sistema, fechou? Então, lembra que aquele termômetro clínico que nós usamos hoje, não mais este, mas aquele de pôr embaixo do braço que usa, que dá a leitura também digital, que não é nem este de mercúrio, embora algumas pessoas ainda tenham este de mercúrio em casa, né? Nem este aqui, que é mais para uso comercial, né? Aquele termômetro que tu encontras em farmácia, tá? Aqui ele é baseado num resistor. Dentro dele tem um resistor e o aquecimento ali, então, me proporciona a leitura, tá? Digital que vai embaixo do braço. Repito, esse aqui é um termômetro mais para uso comercial. Muito embora se veja pessoas fazendo medições com esse termômetro, o intervalo de discrepância dele é maior do que o comum de farmácia, tá, pessoal? Então aqui ele dá 0,1, esse aqui chega a dar mais do que isso de discrepância. Por isso ele não é adequado para esse fim, tá? Legal? Muito bem, existe muita coisa na volta, né, desse termômetro aqui, sobretudo agora, nestas épocas, né, falando sobre ele fazer mal e etc, mas absolutamente nada disso é científico, né, pessoal? O LEDzinho ali, ele apenas serve como um apontador, né, o LED me mostra onde está, onde eu quero receber a radiação infravermelha para ser medida, recebida por esse dispositivo que fará, portanto, a leitura da temperatura do objeto, certo? Então aqui, ó, termômetro clínico tradicional, cai em prova, termômetro infravermelho, capta a radiação infravermelha e me diz qual é a temperatura, né? Com a discrepância que eu já te disse que é muito alta para ser usada, chega a dar 0,3 de discrepância, né, pessoal? E isso para ser usado como clínico não é bacana. O lâmina bimetálica, diferentes coeficientes de dilatação linear e o termômetro de gás aqui, que é um termômetro mais complexo, pode aparecer em prova. Bacana? Show! Conhecer os termômetros, claro, para fins de reconhecê-los na prova é bem importante, né? Gente, então, escalas termométricas são importantes pelo seguinte: o que é medir uma temperatura? Medir o estado térmico de um corpo, é comparar, tá? E esses termômetros que eu te mostrei são os instrumentos para fazer esse comparativo, tá? Claro que muda alguma grandeza física com a mudança de temperatura. Isso tem que acontecer para que o meu termômetro seja de fato, então, um termômetro que faça a leitura, né, e seja bem graduado. Ele muda alguma grandeza física com a mudança da temperatura. Lembra que eu te mostrei um termômetro aqui no cantinho que tinha mercúrio dentro do capilar? Tá? Tem vários, mas o mais comum é o de dilatação. A grandeza termométrica é o mercúrio e essa mudança, pessoal, deve ser linear. Isso é importante, uma mudança linear. Claro que, para fins de prova, né, eu te apresento os 3 termômetros mais comuns aqui. De uma maneira geral, aqueles que nós vamos trabalhar em prova. O grau Celsius, o grau Fahrenheit e o Kelvin. Esses 2 foram termômetros inventados, tá? Escalas que eles criaram a partir de experimentações. Ora, quando Celsius inventou o seu termômetro, ele não sabia qual era a temperatura de fusão do gelo. Isso foi experimentalmente e ele arbitrou que seria o 0. Ele tampouco sabia qual era a temperatura de fervura da água e ele arbitrou, pessoal, que seria 100. Assim como Fahrenheit, quando comparou o termômetro inventado por ele com o Celsius. Ele disse, buenas, quando o gelo fundir, eu vou ter 32.
né? O valor baixo, para dar ideia, inclusive, física, né, que se tem quando a água ferver, 212, que comparado dava com o valor alto dos Celsius. Então, são termômetros aqui inventados. Este não. Kelvin não inventou um termômetro, mas ele chegou na relação, e eu já vou te contar essa história textual aqui, de 273 para o zero, para o gelo fundente, e de 373 para a ebulição da água, tá? Então, aqui um panorama, olha só, ponto de ebulição da água sob pressão normal, né? E o ponto de fusão do gelo sob pressão normal. Claro que cada uma dessas escalas tem a sua particularidade, né? Escala arbitrária, e essa escala não foi inventada. O Kelvin não quis inventar uma escala, tá, pessoal? Então, mas claro que em provas, né, gente, o mais importante de tu saber em prova é conhecer as relações aqui dos 3 termômetros mais importantes que podem aparecer. Uma prova, ela não vai, às vezes, te pedir para calcular uma temperatura em outra, ou pode, talvez, pedir isso, que é mais raro, por isso é importante conhecer como eles se relacionam entre si. Tá legal? Muito bem. Então, isso aqui é tabelado. Agora, veja bem, a relação de conversão já pode ser obtida pronta. Aqui, pessoal, já pode ser levada pronta para a prova. Uma temperatura em Celsius sobre 5 é igual a uma temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a uma temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Voltando aqui, tu vê que aqui, ó, pessoal, no Celsius, nós temos esse termômetro dividido, galera, em 100 partes, né? Só para isso aqui ficar falado aí. Aqui, no nosso termômetro de Kelvin, que não leva grau, inclusive, e que é chamado, já adiantando para ti, de escala absoluta, né? Tá? Não é possível aqui, pessoal, nós termos valores negativos, tá? Enquanto essa aceita valor negativo e essa também, essa não, tá? Então, aqui, pessoal, nós também temos nesse termômetro, olha só, ele dividido em 100 partes. Olha que interessante. Mas aqui no Fahrenheit, do 32 ao 212, nós temos ele dividido em 180 partes. Isso é bacana, porque enquanto que aqui ocorrem 100 divisões, né, galera? 100 pedacinhos, né? Aqui nós vamos ter 180 pedacinhos, né? Do 32 até o 212. E aqui no Kelvin, olha, essa explicação é bacana. Nós vamos ter 100 pedacinhos também. São 100 partes até o 373. O que nos leva a crer que a variação de temperatura, enquanto sair do 0 e for para 1 aqui, né, vai sair do 273 aqui e vai ir para o 274, porque são 100 partes em ambos. Já no Fahrenheit isso não acontece, porque são 180 partes, né, galera? Vou deixar tu anotar isso aí, tá? Quantas partes está dividido cada termômetro? Lembrando que grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin não leva a palavra grau ali e quantas partes cada um deles é dividido. Mas então, como eu havia te mostrado na tela seguinte, eu consigo uma equação pronta para isso, para converter uma temperatura em outra. Eu posso muito bem já levar pronto para a prova isso aqui. Se eu quiser trabalhar com Celsius e Fahrenheit, eu uso assim. Se eu quiser usar Celsius e Kelvin, eu uso assim. Ou se eu quiser Fahrenheit com Kelvin, eu uso assim para converter temperaturas, né? Lembrando que a grandeza termométrica na tua prova é o mercúrio. Pode sim usar outro líquido, menos a água, né? Por quê, galerinha? Porque a água não varia linearmente. Não é o acréscimo de temperatura provoca sempre o acréscimo de volume. A água, pessoal,
ela tem, olha que cuidado aqui, ó, ela tem um comportamento anômalo entre o que? 0 graus Celsius e 4 graus Celsius. Ora, o que seria um varia linearmente? Todo aumento de temperatura produzir um aumento de volume, para eu poder fazer a leitura lá no meu eixo, tá? Agora, a água não pode, pessoal, a água não pode ser usada como uma grandeza termométrica, porque entre 0 e 4 graus Celsius, o aumento de temperatura neste intervalo provoca uma diminuição de volume. Então, imagina que a gente está medindo algo que está entre 0 e 4 e a temperatura aumenta, ao invés do mercúrio, da água subir, ela contrairia entre 0 e 4. Não seria uma leitura, então, interessante para aquele intervalo lá, né? Para aquele intervalo de 0 a 4, tá? Então, claro, isso é bem relevante numa questão teórica. Anota, querido, tá? Isso aqui é bem legal de tu saber, tá? Tende a haver uma variação linear. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. Diminuiu a temperatura, diminuiu o volume. E claro, né? A variação de temperatura, olha aqui, ó. Variação de temperatura em Celsius sobre 5 observa, a mesma variação de temperatura em Kelvin. Mas, Dani, por quê? Lembra que o Celsius tinha 100 pedacinhos e tu te lembra que o Kelvin tinha 100 pedacinhos? Ah, então 100 subdivisões no Kelvin, 100 subdivisões no Celsius, a variação é a mesma. Mas, pessoal, quando falar em variação de temperatura, tu tem que lembrar que isso não é, tá? A temperatura lida em outra. Aqui é a relação de conversão, tá? Faltou aqui um E, né? E de variações, tá? A relação para converter uma temperatura em outra é esta aqui. Por exemplo, quando é 20 Celsius, quanto é que vai ser em Fahrenheit? Faço o algebrismo aqui, tá? Agora, variou 20 Celsius, quanto vai variar em Fahrenheit? Show? Muito importante que 1 grau Celsius de variação corresponde a 1,8 de variação em Fahrenheit, tá? Isso é bem importante, pessoal, tu distinguir quando ele quer que tu calcule a temperatura propriamente dita e quando ele quer que tu fale de variação de temperatura, certo? Anota isso aí que é especial, tá legal? Muito bem. Então, pessoal, pode ser que ele te dê termômetros não conhecidos ou mal graduados e queira que tu monte a função termométrica, a equação de conversão, né? Algumas provas chamam isso de equação de conversão entre escalas, tá bem? Então, galera, isso aqui é bem legal, bem interessante de ser feito, tá? Olha só, quando eu tiver um termômetro ao lado de outro, ele vai me dizer qual é a relação que existe entre eles e pode pedir para tu montar a equação de conversão. Para que serve a equação de conversão? Para que nós calculemos uma temperatura em outra escala. Pronto. Qual é a leitura de uma temperatura em outra escala? Aqui, por exemplo, galera, foi dado o grau Celsius, tá? Onde as leituras são as seguintes, ó, 37 e 40. Ele pegou essas duas leituras e colocou ao lado um termômetro grau X, desconhecido, mal graduado qualquer, e disse o seguinte para mim: quando marcar 37 no Celsius, vai marcar 0 no desconhecido. E quando marcar 40 no Celsius, vai marcar 10 no X, no desconhecido.
Pessoal, a equação de conversão, ela é assim, ó. Eu gosto de brincar contigo da seguinte forma, ó. Pedacinho, pedação, pedacinho, pedação. Ou seja, temperatura aqui que eu quero, vou chamar isso aqui de Tx, né? Tá? Ó, Tx e aqui Tc. Eu marco ali as temperaturas que eu quero, portanto, generalizar. Galerinha, então, ó, pedacinho é este menos este, ó. Tx menos o ponto de fusão. O valor mais baixo aqui é sempre o ponto de fusão, tá? Nesse caso, claro, né, que não é para água, porque a água não funde a 37. Mas, de um modo geral, o mais baixo lá, que seria o pedacinho, dividido por pedação, que é o lá de cima menos o cá de baixo, tá? Então, ó, o TY, né, ou o TC, poderia ser TC menos o 37, 40 menos o 37. Então, essa estrutura é o famoso pedacinho-pedação. Tu vai fazer uma grande fração igual a uma grande fração. Menos, 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 menos. Ok? Desculpa. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? O pedacinho e embaixo o pedação. Ou seja, esse valor menos o ponto de fusão, aquele valor lá de cima menos o ponto de fusão. Para este aqui, vamos montar? Vamos começar aqui pelos Celsius? Então, olha só, ficaria temperatura, deixa eu pegar aqui, ficaria temperatura em Celsius, olha aqui, ó, que eu não sei quanto vale, menos quem? Menos 37 dividido, olha lá de cima, pedação, 40 menos o K de baixo, 37. Pronto, igual, outra grande fração. Ó, pedacinho, Tx menos quem? Pedacinho, zero. Cuida quando aqui tiver um valor negativo, porque é menos menos, né? E aí vai ficar mais. E o pedação? 10 lá de cima, 10 lá de cima, menos zero. A propósito, galera, assim, com essa sistemática aqui, foi que se obteve aquela relação que tu já conhece entre Celsius e Fahrenheit e Kelvin, tá? Ora, posso aqui escrever Tc menos 37 sobre 40 menos 37, 3, né? E aqui eu posso colocar Tx sobre 10. Pronto, galera. Está montada a relação de conversão entre essas duas escalas, a graus Celsius e a grau X, que assim se relacionam, tá? Lembra? É bem fácil. Faz uma fração igual outra fração. Menos, 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 menos. Pedacinho, pedação. Pedacinho, pedação. Este menos este, dividido por este menos este. Este menos este, dividido por aquele menos este. E aí, então, com isso, tu poderia calcular qualquer valor de temperatura lida em outra escala, tá bom? Por exemplo, aqui, se eu quisesse, né, quanto dá 100 graus X lido em Celsius, né? Olha aqui, ó, se tivermos a leitura, né? Se tivermos uma leitura de 100 graus Celsius, quanto é que a gente vai ter em X, hein, pessoal? Quanto é que a gente vai ter em X? Olha que fácil, né? Basta que eu coloque aqui, ó, Tc menos 37 sobre 3 igual a 100 sobre 10. Muito bem, tá? Olha só, posso simplificar aqui, né? Isso aqui dá 10, né? Multiplico cruzado agora, né? Fica Tc menos 37 igual 10 vezes 3, 30. Fica, portanto, Tc, né, igual... Ah, perdão, aqui eu troquei, né? É 100, desculpa. Quando eu tiver 100 graus X, quantos Tcs eu vou ter? Perdão, já arrumei, tá? Se tivermos 100 graus X, que foi o que eu substituí, qual é a leitura em Celsius, tá? Esse 37 passa para lá, portanto, 67 graus Celsius. Olha aí que fácil, tá?
Então, eu vou ter aqui a leitura de 67 graus Celsius. Achar a equação de conversão é simplesmente fazer o pedação, tá? Estou saindo aí da expressão para que tu consiga ler o que eu fiz aí nessa questão. Bacana? Fácil, né? Bem tranquilo, bem sossegado. Muito bem, vamos limpar a tela aqui para que a gente possa evoluir, então. Achar a equação de conversão, sempre para que eu possa, portanto, fazer a leitura em uma escala na outra, tá? Essas questões são comuns, né? Mais no Enem, né? O Enem gosta de cobrar mais isso do que uma federal, por exemplo, né, galera? Tá bem? Sossegado? Dentro de uma questão, talvez, tu tenha que fazer a transformação, né? Show! E se não aparecer assim, como é que eu faço? Tem um outro modo de função termométrica onde ele coloca um gráfico. Ora, ele relaciona as duas escalas graficamente. Olha aí, ele relaciona as duas escalas graficamente. O que ele quer, pessoal? Qual é o objetivo disso? Que tu ache a equação, a função termométrica, não é? Então, olha só como é fácil. Quando eu encontrar assim, graficamente disposto, eu monto um termômetro lado do outro. Olha aqui, ó, esse é o termômetro e esse é outro termômetro. Eu vou dizer então aqui, ó, que esse termômetro aqui, ele é o grau X e o deitado aqui é o grau Celsius. Pronto, já dispus lado a lado eles aí. E aí eu busco as correspondências. Olha lá, ó. Quando marca 150 graus aqui, no X, olha lá, ó. Qual é a leitura lá no Celsius? 50 graus Celsius. Boa! E a leitura do mínimo aqui, ó, quando lendo neste eixo de pé, quando marca menos 50 aqui, ó, pessoal, nesse ponto A, então quando marca menos 50 graus aqui, né, aí eu saio deste termômetro e vou para o outro, ó, pum, veja, eu estava fazendo a leitura no eixo de pé. Quanto é que deu no eixo de pé? Menos 50. Tira meu dedo aqui e vai para o eixo deitado, olha lá, pum, dá 0 aqui, tá? Graus Celsius. Muito bem. Aí está o que eu fiz quando aparece os termômetros dispostos graficamente. E aí, pessoal, boto aqui, ó, TX, boto aqui, ó, TC. Lembra? Pedacinho, pedação, pedacinho, pedação. Vamos lá, então? Vamos montar a equação de conversão? Olha como é fácil. Uma grande fração, vou fazer com a outra canetinha, para tu enxergar melhor. Uma grande fração igual aqui, menos, 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 menos. Vamos lá no pedacinho? TX menos quem? Menos 50. Olha lá, ó. Pronto. Pedação, 150 menos, olha a importância do parênteses, menos 50. Pedacinho aqui, TC menos 0, pedação, 50 menos 0. Posso melhorar? Posso. Ó, TX mais 50 sobre 150 mais 50 dá 200, igual TC sobre 50. O ideal agora, pessoal, aqui, é que tu consiga mexer nos numeradores. Por exemplo, eu posso cortar aqui e aqui e posso dividir por 5, né? Então, eu ficaria com TX mais 50 sobre... Quanto que dá 20 dividido por 5? 4, não é mesmo? E aqui eu ficaria com TC sobre o número 1, porque 5 dividido por 5 dá 1, tá? E aqui eu teria, portanto, a minha relação de conversão,
que aí é algebrismo. Por exemplo, quando marcar 10 Celsius, né? Quanto é que vai marcar lá no X? Seria fácil a gente colocar aqui o valor em Celsius e obter o valor em X. Ou o contrário, né, querido? Poderíamos colocar aqui TX, sei lá, qualquer valor, e obter a leitura em Celsius, tá? Uma dica que eu sempre dou é que, se possível, tu simplifique os denominadores, tá? Ó, 20 dividido por 5, 4, 5 dividido por 5, 1, tá? E depois, claro, né? Não esquece que quando nós multiplicarmos cruzado, aqui ficou 1, mas esse 1 vai lá e vai aqui. Se fosse 2, né? Esse 2 iria lá e iria aqui na famosa distributiva. Show de bola? Bacana? Então tá aí entendido como é que funciona essas questões de conversão, tá, pessoal? Muito bem, pessoal. E a escala Kelvin? Como funcionou a escala Kelvin? Lembra que eu te falei que Kelvin não quis inventar uma escala, né? Já havia a Celsius inventada, já havia a Fahrenheit inventada, Rémir também, uma escala francesa, Rémir, que nem vingou. Mas olha o que Kelvin fez. Eu coloquei um texto aqui para a gente conseguir entender passo a passo o que ele fez, tá? Como temperatura é um grau de agitação de molécula, né? É um estado térmico, a gente já viu, diminuir a temperatura, diminuiria esse grau, né? Se, no entanto, nós chegássemos a um ponto, pessoal, onde o grau de agitação fosse tão baixo, mas tão baixo, um suposto zero de agitação, as moléculas o quê? Pum, parariam. Teoricamente, essas moléculas estariam paradas, né? Tá? Não seria uma temperatura relativa, mas sim uma escala absoluta. Olha que loucura o que o Kelvin fez, meu querido. Ele disse o seguinte: o zero de temperatura seria o zero de agitação. Era isso que o Kelvin estava preocupado. Olha que legal esse textinho que o Dani fez para ti, tá? Então a ideia dele não era pegar e inventar uma outra escala. A ideia dele era comparar com a escala Celsius. Vem com o Dani. Então ele pegou um recipiente que tinha um volume constante contendo um gás. Pegou lá um recipiente contendo um certo gás. E usou um termômetro Celsius, já caiu em prova, tá? E um barômetro, que é um medidor de pressão, que media ambos a volume constante. O volume daquele gás não aumentava nem diminuía. A cada colisão, pessoal, das moléculas daquele gás com o recipiente, a gente tinha a pressão. Então as moléculas do gás lá estavam batendo contra o recipiente e existia o que chamamos de pressão, que depois a gente vai estudar, né? Força das moléculas na área onde elas colidem, pressão, né? E ele então pensou, se não houvesse colisão, não tinha pressão, né? Veja que a ideia era imaginar, idealizar um zero de agitação. Quando ele montou um gráfico, pessoal, que já tu vai ver, de pressão por temperatura, ele analisou o seguinte: ao aquecer o sistema, o gás estando mais aquecido, teria suas moléculas mais agitadas e aumentava a pressão. Show, tem lógica. Comportamento linear, mais quente, mais pressão. Enquanto que mais frio, menos pressão. Show, até aí tudo bem, tá? Evidentemente, galera, ele queria chegar no zero absoluto. Mas ele não conseguiu chegar na temperatura de menos 273. Mas pasmem, isso não seria necessário, tá? Por quê? Se naquela faixa onde ele observou, né, onde ele analisou, a faixa aqui entre 10 e 20 graus Celsius, que era onde ele conseguia, com o termômetro Celsius, observar o que acontecia com o gás. Ele observou que havia um comportamento linear, aumentando temperatura, mais quente, mais pressão, diminuindo temperatura, menos pressão. Ele foi fazendo isso, pessoal, tá? Para valores mais baixos. Ele foi
traçando um gráfico para valores mais baixos. Ele conhecia as divisões dos intervalos positivos. Então ele inferiu que se chegar numa pressão bem pequena, né, ele obteria um valor de menos 273,15, que é conhecido como zero absoluto. Já já tu vai entender. Ainda que ele usasse outros gases, galera, a extensão para a região negativa sempre chegava no mesmo valor, tá? Então, olha que interessante que eu escrevi. Qualquer substância terá a sua mínima temperatura, que é aquele grau de agitação nulo, no valor de menos 273, que ainda não se chegou, né? Claro que pesquisas de sobreposições quânticas e tudo mais projetam essa temperatura, mas ainda não se atingiu. Na tua prova, não tem como chegar em menos 273 graus Celsius, que seria o 0 Kelvin, porque cessaria o grau de agitação das moléculas. Foi fantástica, foi fabuloso esse experimento. E olha aqui o que eu te mostrei, ó. Tá? Ele pegou o oxigênio, pressão por temperatura. E olha que loucura, ele ia baixando aqui, ó, galera, ele ia baixando aqui, ó, tá? Nas regiões de 100 graus, olha aqui, ó, nas regiões entre 0 e 100, você tá vendo, ó? E ele notava o quê? Que à medida em que a temperatura diminuía, diminuía a pressão. E ele, então, estendeu para lá, ó, fazendo, evidentemente, conhecendo todas as subdivisões. E aí ele, então quer dizer que quando eu chegar aqui no zero de pressão, vai dar menos 273,15. Aí ele, vou pegar o ar atmosférico, fez a mesma coisa. Diminuía a temperatura, ele via que a pressão diminuía. Nessas regiões, ele conhecia certinho o intervalo. Quanto de temperatura diminuía e quanto de pressão diminuía, né? A relação. E ele fez isso, ele supôs como seria esse comportamento para baixo aqui das temperaturas abaixo de zero, e com o ar ele também chegou em menos 273, que loucura! E ele pegou o H2, o hidrogênio, pessoal, e ele observava que diminuindo a temperatura, né, diminuía o grau de colisão, diminuía a pressão, ele conhecia os intervalos e ele então projetou para as regiões negativas e deu em menos 273. Show! Então assim ele montou a escala dele. Lembra, variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1 Kelvin, e ali a famosa escala, então, que ele não inventou, mas sim obteve comparando com a Celsius. Legal, pessoal? Isso aqui é bem interessante. Então, ó, o zero absoluto, tá? Daqui eu não consigo ter valores negativos. Para a prova, Celsius admite valor negativo? Muito bem, admite. Fahrenheit admite valor negativo? Muito bem, admite. Kelvin? Não. Temperatura sempre positiva, tá? Legal? Então, essa ideia do senhor Kelvin, super bacana, super interessante. Eu vou sair da lousa para que tu possa fazer o esboço disso aí no teu material, porque esse gráfico aí é muito legal, tá? De tu copiar, anotar, tê-lo interpretado, para que se cair em alguma prova, tu consiga entender. Show, galerinha? Bacana, né? Então tá, vamos aplicar? Olha aqui, por que a vodka não congela no freezer residencial? Esse questionamento é feito por um estudante ao seu professor de física, que obtém a seguinte resposta: a vodka contém aproximadamente 50% de álcool, cuja temperatura do congelamento é de menos 175 Fahrenheit. Poxa, essa quantidade de álcool é suficiente para que a vodka suporte a temperatura do freezer doméstico sem passar por estado sólido. Buscando compreender melhor a explicação do prof, o estudante converte a temperatura em Fahrenheit para Celsius, para ter uma relação melhor. Veja como é uma contextualização, pessoal, né? Ainda que etílica, mas que é tipo de questão Enem. Então, o que ele quer? Ele quer que tu veja quanto vale 175 Fahrenheit negativo na leitura Celsius.
Muito fácil, né? Porque, ó, Celsius sobre 5, Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tá pronta a relação de conversão, né? Aí, Celsius sobre 5, no lugar de Fahrenheit, 175 menos 32 sobre 9. Isolando o Celsius, vai ficar 5 vezes menos 207, que é esse resultado aqui, dividido por 9, menos 115, por exemplo, graus Celsius, uma temperatura bem baixa, para poder, então, congelar a vodka. Tá aí uma questão simples, né? Claro, né, pessoal, que aqui foi uma pegada mais, assim, numérica, quantitativa. Existem vários aspectos teóricos aí que poderiam ser cobrados de ti, tá bom? Ótimo, uma questão bem tranquilinha, bem fácil. Vamos outra? Vamos lá. No mapa abaixo está representada a variação média de temperatura. Olha bem, a variação média de temperatura dos oceanos em um determinado mês do ano. Ao lado encontra-se a escala em Celsius utilizada para a elaboração do mapa. Veja que as regiões coloridas, né, pessoal, fazem menção à régua que está aqui. Interessante que os extremos, né, a mais quente, ali 4,5, a mais fria, menos 13,5 Celsius, né? Veja que interessante, galera, veja que interessante que esta é a variação dos oceanos, tá bem? Variação, isso é bem legal de tu saber. Então, queridos, determina em Kelvin o módulo da variação entre a maior e a menor temperatura que está lá em Celsius. Tu te lembra que a variação de Celsius é igual à variação de Kelvin. Mas, galera, o que é variação? Variação de temperatura, né? Seria uma temperatura final menos uma temperatura inicial, tá? Ou, aqui nesse caso, eu teria 4,5 menos 13,5, né? A maior, ele falou, ó, a variação nesse caso não é final menos inicial, mas entre a maior e a menor. Então, eu colocaria aqui no lugar de TF a maior menos a, no lugar de TO, menor. É isso que ele está propondo para mim. Isso dá quanto, galera? 4,5 menos 13,5, 8 graus Celsius. Mas como são iguais, 8 Kelvin. Pronto, tranquilo, tá? Onde eu conheço aí essa questão de variação. Show? Introdução, portanto, de termologia, nossos estudos de temperatura, calor, trocas térmicas, equilíbrio térmico, tá? Aqui focamos, então, nas escalas termométricas, nas suas conversões, nas variações, nos quesitos teóricos dos termômetros, bem como práticos. Estuda, revisa, sempre com resuminho e em dia com isso. Um abraço do Dani.